refiro à desinformação. Além disso, quem é que define o que é desinformação e o que não é? Quando falamos sobre desinformação, informação falsa contra a verdade, temos que ir a uma fonte em que podemos confiar ser verdadeira. Considerando o Canadá como o 51º estado e todos esses diferentes elementos do que está acontecendo agora no mundo, tem a China, no fim das contas, tudo isso está sendo utilizado para chegar a ser uma questão de adoração. Há 3 coisas das quais as pessoas vão zombar nos últimos dias: a segunda vinda, a criação do mundo e o dilúvio mundial. E eu achei que seria interessante ver o que alguns dos evolucionistas ensinam. No período da história humana, não conhecemos um único exemplo de transmutação de uma espécie em outra. Isso deve ser admitido. Nunca se viu um pássaro se transformar num sapo ou um lagarto em outra espécie. Nenhum cientista pode honestamente dizer que houve uma mudança de uma espécie para outra. Você sabe, até o próprio Lúcifer, com todas as suas habilidades, está tentando decifrar essas coisas, mas ele não consegue porque ele não é Deus. Olá, irmãos e irmãs. Eu sou Matthew Schonstedt, aqui com outro episódio de O Projeto Verdade. Como sempre, estou aqui com meu amigo e co-apresentador, o irmão Andrew Bushkicker. Olá, é bom estar aqui. Hoje vamos abordar... vamos tentar chegar à fonte de todos os problemas que o mundo enfrenta. Porque há muito barulho sobre quais são esses problemas, por que estão acontecendo. As coisas nos Estados Unidos estão se transformando numa crise de fé, no fim das contas. Vimos em outro programa que, se a inteligência artificial se transformar no que o Musk diz, será uma crise pelo significado das coisas. Então a gente tem que saber o que é verdade. Do que se trata tudo isso? E, no fim das contas, a fonte de tudo é o pecado e a questão da adoração. E isso é importante porque, no mundo de hoje, está cada vez mais difícil saber o que é a verdade. Vamos começar vendo a questão da Ursula von der Leyen, que, é claro, é uma das cabeças do globalismo com o Klaus Schwab. Assim como outros personagens também que estão sendo colocados na mira de todos como os bandidos globalistas, né? Bom, ela vai compartilhar um pouco conosco sobre qual é a visão de prioridade deles, ou seja, combater o que eles chamam de desinformação e informação enganosa. Irmão Andrew, você acha que isso pode começar a esbarrar na questão da liberdade de expressão, dos direitos civis, das liberdades civis, liberdade de consciência? É claro que sim. Eu estava pensando sobre a Idade das Trevas. Faremos um estudo bíblico sobre isso hoje. A Igreja Católica Romana tirou a Bíblia do homem comum. Acreditava-se que as palavras da verdade tinham que vir do Padre. Não pela própria palavra de Deus, mas por meio do homem, do Padre. E falando sobre essa questão da desinformação, quando a Bíblia surgiu novamente na Reforma Protestante, houve esse choque entre essas duas coisas, o que o homem diz contra o que Deus diz. E acho que estamos caminhando para o mesmo tipo de conflito hoje em dia. Temos a palavra de Deus, e ela será em breve chamada de desinformação, de informação enganosa. Exatamente. Nos outros episódios, vimos a questão do escritório de fé da Casa Branca, que é liderada por um homem que fala em línguas, e tem um evangelho que contraria a palavra de Deus. Nós já estamos vivendo em uma era em que a desinformação vem de todos os lados. E as coisas que realmente são verdadeiras acabam sofrendo ataques nesse sistema. O objetivo desse programa, o Projeto Verdade, é dar às pessoas ferramentas bíblicas para eliminar os ventos de doutrina. Queremos que as pessoas baseiem sua fé em princípios bíblicos, porque quando chegar a hora, e eu digo que esse momento está muito perto, será cada vez mais difícil distinguir entre a verdade e o erro, entre aquilo que é forçado pelo Estado contra o que é exigido de Deus em sua palavra, que faz parte do nosso processo de santificação pela fé. Então, eu espero que hoje possamos fazer uma boa revisão bíblica sobre do que se trata esse conflito, em contraste com o que talvez o mundo está nos dizendo e nos mostrando como verdade. Para mim, pessoalmente, o que me trouxe de volta à igreja foi a verdade. E minhas perguntas eram: qual é o panorama geral do que está acontecendo? É importante saber qual é o panorama geral. O que está havendo no universo e não apenas neste planeta? Por que estou aqui? Do que se trata tudo isso? É mais ou menos disso que queremos falar hoje. Mas antes de começarmos, vamos assistir a um vídeo. É de um podcast. Mas antes de começarmos, vamos convidar o Kenneth, nosso produtor, para orar. Kenneth? É muito bom estar com vocês aqui. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, muito obrigado, te agradecemos pela oportunidade de estarmos nesse ministério, trabalhando, compartilhando essas verdades que o Senhor nos deu ao seu povo. Pedimos que derrame teu Espírito Santo sobre nós de uma maneira muito especial.
dê-nos as palavras corretas e muito obrigado pela maneira como o Senhor conduz a todos os seus filhos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje vamos começar ouvindo Ursula von der Leyen. E esse vídeo não é tão antigo assim. Ele foi gravado no Fórum Econômico Mundial de Davos em 2024. O Klaus Schwab ainda estava lá. Ele não tinha se aposentado ainda. E nessa reunião ela nos conta exatamente qual a posição dele sobre essa questão da desinformação. Mas antes, nós estávamos conversando sobre logotipos, não é? As pessoas precisam entender que esses poderes amam simbolismos. Mesmo no Fórum Econômico Mundial, o símbolo 666 está em muitos logotipos, como o da CERN e outros. Mas podemos ver ali, naquele risco cortando os 3 Os no fundo. Essa é uma maneira de fazer uma alusão ao 666 sem que isso seja muito evidente. Mas isso mostra que muitas dessas organizações são parte do mistério da Babilônia. Embora a ONU e o Fórum Econômico Mundial não façam parte da profecia bíblica, ainda assim eles desempenham um papel nisso tudo, mas não queremos tirar o nosso foco do dragão, da besta e do falso profeta, ou seja, Satanás, o papado e o protestantismo americano. Dito isso, essas outras entidades aí, como o Fórum Econômico Mundial e outras, estão ajudando a consolidar o poder desses 3 elementos. Estão trabalhando para criar um sistema de adoração falso, baseado na ideia de ditar o que é verdade e o que não é. Senhoras e senhores, querido Klaus, vou falar sobre a preocupação número 1 do relatório de risco global. Me refiro à desinformação. Lidar com esse problema tem sido meu foco desde o início do meu mandato. Com a nossa lei de serviços digitais, definimos as responsabilidades das grandes plataformas de internet sobre o conteúdo que propagam. Somos responsáveis pelas crianças e grupos vulneráveis, vítimas de discurso de ódio, e também temos responsabilidade para com as nossas sociedades como um todo, porque a fronteira entre online e offline está ficando cada vez mais tênue. E os valores que prezamos no offline também devem ser protegidos online. Isso é ainda mais importante nesta nova era da inteligência artificial generativa. O relatório de risco global do Fórum Econômico Mundial coloca a inteligência artificial como um dos principais riscos potenciais para a próxima década. Em primeiro lugar, não podemos esquecer que a inteligência artificial também é uma oportunidade incrível, se for usada, é claro, de maneira responsável. Ela aborda uma série de coisas muito interessantes aí. A primeira delas é que eles são muito inteligentes na forma como usam a linguagem. O poder romano, o sistema misterioso da Babilônia, que faz o mundo inteiro beber da ira da fornicação, é a falsa doutrina. Não é necessariamente algo que vem até eles sendo empurrado goela abaixo, mas o discurso deles é doce, é proteger os marginalizados, as crianças, proteger as minorias que não conseguem se proteger. Você viu ela dizendo que a intenção dela é proteger as pessoas na internet. Mas, na verdade, isso é apenas a tentativa de reprimir a liberdade de expressão. Com certeza. E Cristo nos deu o alerta. Cuidado com os falsos profetas e falsos cristos. Então, essa ideia de alertar sobre a desinformação, na verdade, tem um aspecto positivo. Mas a pergunta é, onde está a desinformação? De onde ela realmente vem? Exato. E a outra questão é quem define o que é desinformação? No fim das contas, tudo volta naquela questão do bem comum. Se você pedir a 100 pessoas para definirem o que é o bem comum, você vai ter quase 100 respostas diferentes. Então, será que a definição deles da verdade é realmente a correta? Por exemplo, aquele slogan, faça a América grande de novo. Tudo bem, parece uma coisa boa, mas a pergunta é, como isso será feito? Será às custas de quem? Então, existe um grande contexto envolvido aí. Por exemplo, será que eles vão fazer a América grande novamente, estabelecendo os valores protestantes originais para o país? Eu não acho que a maioria das pessoas gostaria dessa versão. Então, tem muita coisa por trás. Temos que decifrar o que eles estão querendo dizer. Na verdade, eles querem dizer, vamos censurar a informação para que ela se alinhe apenas com aquilo que queremos, aquilo que nós achamos ser a verdade. E eu não acho que é um exagero as pessoas acharem isso, porque é algo que já vem acontecendo desde o início dos tempos, desde que houve filhos da obediência contra os filhos da desobediência. Afinal, nós vivemos em uma batalha, um conflito muito real entre Cristo e Satanás.